Fala galera, paz a todos, tudo bem com vocês? Hoje a gente começou aqui, a gente tá um pouco com problemas técnicos aqui, mas estamos tentando fazer tudo aqui para chegar para você nos acompanhar, participar, tá? Não sei se está chegando aí para você, mas estamos alegres de estar aqui, mesmo. Senhor Jesus a todos, boa noite. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor amado, por esta oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, transmitindo essa live para estarmos falando o assunto, ó Deus, relacionado à tua obra, a união de jovens, ó Deus, e adolescentes do nosso campo. Pai, que o Senhor venha tomar a frente, ó Pai amado, desta live, ó Deus, nos proporcionando um momento, meu Pai, de edificação para nossas vidas, para a vida daqueles que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Ser conosco, ó Pai, o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A gente está com dois convidados aqui e hoje é uma live de estreia, né? Um podcast. E hoje a gente está... Vamos falar um pouco sobre a Ujadaus. Nosso tema hoje é a Ujadaus. Para quem não sabe, quem não conhece, a Ujadaus é a União de Jovens e Adolescentes da Primeira Assembleia de Deus em Aus. E a gente vai falar de tudo que foi feito, né? De tudo que a Ujadaus está conquistando, o nosso espaço. E nossos convidados de hoje, diácono Júlio Frazão, líder da congregação Marileia ali, dos jovens, Kadosh. Aleluia. E também a nossa amiga, a jovem Marília. Mari, né? Mari. Nós estamos aqui falando, vamos falar um pouco de como foi tudo, né? E eu queria começar perguntando a Marília. Eu sempre. O nome, gente, o nome Vai, dela. Mari, vai, Mari. Pelo amor de Deus, né? Qual o nome dessa mãe, Marília? Marilande. Já dá pra entender um pouquinho, né? Marilande. O mistério. Entendi o mistério agora. E assim, queria saber como é que foi essa notícia de começar, de você receber essa notícia de que voltou, né? Que nunca terminou, mas voltou às atividades da União de Jovens. Olha, pra mim foi assim, surreal, né? Porque minha mãe vivia, todo mundo já sentou pra conversar com a mãe, com o pai, com a avó, contando histórias. Aí eu falei, caraca, eu não tenho história pra contar, vou ter filho, não vou ter história pra contar pros meus filhos. Aí a mãe falava que tinha encontro com acho que qual é o nome da antiga reunião dos jovens? O Mágica, né? O Mágica, que ela saía, que ela viajava. Eu falei, caraca, eu não tô vivendo isso, não tô vendo isso. E aí, quando começou a acontecer, né? Posso dizer que eu comecei a participar dos primeiros micos da Ujadaus. Glória a Deus. Só voltar lá na atividade do Instagram. E aí eu falei, caraca, não, isso aí tá sendo bênção. E já tem muita mudança na minha vida. Agora já tem história pra contar e acredito que muitos outros jovens têm história pra contar, tá sendo abençoado pela Ujadaus. E o interessante que quando a gente começou também foi muito, assim, desesperador. Vou falar pra vocês, foi complicado pra gente. Mas eu também, depois eu vou falar, mas eu queria saber do nosso diácono Júlio Frazão. Como é que foi, Júlio? Assim, quando vi a notícia que voltaria, né? A União de Jovens e Adolescentes ativa aqui no nosso campo de Aus. Então, essa união de jovens aí que agora voltou, né? Novamente no nosso campo. Eu não cheguei a presenciar a Mágica, né? Que eu fazia parte de outra denominação. Então é a primeira vez que eu vejo um movimento de jovens assim. E eu gostei muito porque a juventude do nosso campo necessitava muito de um movimento assim. Deus tem derramado uma carga de poder muito grande, muito legal em nosso meio. E a gente vê os jovens animados, quebrantados, sendo batizados com o Espírito Santo, assim, foi muito gostoso. Foi algo que aumentou muito a nossa fé e a Ujadaus tem proporcionado esses momentos a nós. Então, para mim tem sido muito bacana. Pessoal, eu tô aqui no telefone, porque eu tô compartilhando aqui o link, o pessoal tá antenado. Tá chegando mensagem aqui também. Manda pra todo mundo. Mas vocês podem Vai vibrando compartilhar pra aí, caramba pode aqui. compartilhar, Compartilha aí. porque isso é o intuito. A nossa primeira live tá nesse novo formato e
de antemão, queria agradecer a todos vocês que ajudaram em oração, porque para quem não conhece, quem não sabe, o formato antigo era só dois debatedores, né? Um entrevistador e um entrevistado. E graças a Deus, com a ajuda dos irmãos em oração e também financeiramente, aleluia, Deus abençoe. Obrigada. A gente conseguiu comprar algumas coisas, uma mesa de som, tá? Para fazer aqui todo o equipamento, esses microfones. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e para vocês verem que a obra do Senhor nunca é em vão. E nós temos certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado através de cada live, a cada bate-papo aqui nesse lugar. E voltando ao assunto da Ojadaus, quando o pastor presidente, eu congregava na congregação de Marileia. E a gente era os líderes lá, né? E eu e minha esposa falamos pro pastor, e a gente quer um evento jovens com quem tem que falar. Ele, não tem. Ele foi, falou pro pastor e indicou meu nome. E eu falei, Senhor, o que eu fiz, meu pai? Deus, o que eu fiz já merecia O que eu fiz? Que é isso, pastor? E outra coisa, irmão, nosso pastor presidente, pastor José Augusto, Deus abençoe, top. Uma pessoa incrível, sempre apoiando, sempre ajudando, tudo que nós falamos com ele, sempre falando, abençoando, isso é muito bom. Pessoa incrível. E falamos, tá bom, pastor, eis-nos aqui. Então começamos a elaborar alguns projetos loucos e Deus colocando na nossa mente, vamos colocar para frente. E no começo a gente pensou em colocar, primeiro, reunir os coordenadores, né? Porque a gente entendeu como é que eu vou chegar falando pro coordenador, cara, agora tem uma liderança e vamos... Não é assim. Conversamos, reunimos os coordenadores e mostramos o projeto, como é que seria um culto em cada congregação. E quando começou, fizemos a primeira palestra para a liderança na congregação de Marileia, para os coordenadores, foi top. E depois começou os cultos. Gente, tema do culto, Resgatando as Raízes Pentecostais, 2022. E quando foi o primeiro culto, foi em Miguel Pereira. E eu orando, falei, Senhor, o que eu tô fazendo, Pai? Meu Deus. O que eu vou fazer, Senhor? Orando, falei, Senhor, nos dê sabedoria. Porque eu acho que a pessoa tem que ter o temor. Né? Quando você chega, não, vamos fazer, não. E eu falei, Senhor, meu Deus, a tua presença, Pai, sua presença, irmãos. Quando eu orando, o Senhor chorando, um dia antes. Me deu uma calmaria no coração que eu falei, entendi, Pai. Sei que tu tá no controle. Só vai, tô leve. Isso daí. Foi incrível. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E fomos pra Miguel Pereira, cara. Primeiro culto, a gente nervoso, mas na parte da manhã, na palestra, o nosso querido pastor Misael também, uma benção. Cara, Deus já começou a trabalhar ali com os jovens. Você já estava nesse dia, né, Júlio? A palestra foi impactante, chegou no culto, nos louvores. Eu falei, Jesus, muito obrigado. Falei, Senhor, e agora? Como é que vai ser o próximo? Será que vai ser igual? Mas Miguel Pereira foi incrível. O Júlio pode falar um pouco sobre isso. Como é que foi, Júlio, Miguel Pereira? Então, como você falou aí no início aí, acerca da palestra dos líderes e tal, as reuniões de orações que a gente fazia com a liderança, né, com os coordenadores, isso foi importante por quê? Porque muitos dos líderes não se conheciam. Sim. Eles não se relacionavam em si, não conversavam, trocavam mensagem, nada. E através dessa reunião de oração, a gente se conhecemos. A gente pudemos formar ali conexões, como a gente estava falando aqui antes. A gente construímos amizade, pô. No caso aí foi eu e o André, a gente não se conhecia. Aí a gente construímos essa conexão aí de Marileia com Inconfidência. Pô, o diácono Wellington, gente boa pra caramba. Pô, construímos uma amizade bacana. Então isso aí acrescentou muito para nós, foi um benefício muito grande para nós e para a obra de Deus também. O reino de Deus ele tem avançado, a gente tem se unido, a unidade tem se feito presente em nosso meio. E relacionado agora a Miguel Pereira foi top demais, cara.
Foi top demais. A gente chegamos ali, tinha um senhorzinho lá da sanfona. Rapaz, A gente já chegamos, já chegamos lá sentindo a presença, o ânimo daquele senhorzinho lá, rapaz, foi demais. A alegria dele contagiou a gente de uma tal maneira que eu falei, meu Deus, rapaz, aquele homem ali numa vigília é uma benção. Então ali foi muito bom, foi muito bacana a gente sentir uma presença de Deus ali de uma maneira tão maravilhosa. E como o tema mesmo do culto diz, resgatando as raízes pentecostais. Ali a gente pôde contemplar os jovens ali, vendo o manifestar do poder de Deus, dos dons do Espírito Santo fluindo. Pessoas jovens profetizando para outros jovens. E a gente vendo a palavra de Deus se cumprindo em nossos dias que têm sido difíceis, tem dias que a frieza espiritual tem tomado muita gente. Pô, e a gente vê jovens assim, se deixando usar pelo Espírito Santo, foi muito legal. Foi muito legal. E relacionado à palestra sobre a identidade, pô, o pastor Misael, ele, sem palavras, é um homem ao qual eu admiro muito ele, o ministério dele. Aprendi muito com ele o tempo que ele pastoreou a nossa igreja ali de Mariléia. E ele explicou esse tema de uma maneira muito boa. E é algo que a gente, em nossos dias, a gente tem reparado isso, que o cristão, em muitos lugares, tem perdido a identidade. Tanta coisa tem acontecido aí, né? Sinais da volta de Jesus, quantos escândalos acontecendo. Então, é um tema muito preciso para falar sobre a identidade, porque assim como aquela mulher da dracma perdida, ela perdeu algo de valor dentro da sua própria casa. E muitas das vezes o crente tem perdido a identidade dentro da sua própria casa também. Verdade. Então é algo que essa palestra, esse tema foi um tema de despertamento para a juventude do nosso campo. E Deus abençoe o pastor Misael, o Osés, a Lana, toda a diretoria. E foi incrível, de maneira Júlio, tremenda, porque foi muito bom. Essa palestra, né, com o pastor Misael, nós dividimos, né? Reunimos a diretoria. Agradecer também a diretoria da Ujadaus, pessoal top, o Júlio faz parte também, pessoal apoiando em tudo, orações à noite, não podia se encontrar, mas pelo telefone, fizemos um grupo ali, todo mundo orando. E, gente, quando Deus colocou no nosso coração em fazer o culto, o cronograma dos cultos e com palestra, foram 5 palestras para dividir na região, né? Nós estamos com congregações um pouco distantes. E as 5 palestras Deus colocou no coração que seria o pastor Misael. Algumas pessoas até ficaram, poxa, sempre pastor Misael. Mas é porque a gente queria mostrar que ele poderia, né? Como Deus colocou no nosso coração. Cara, e foi incrível que as 5 palestras dele foram as 5 com o mesmo tema, mas conteúdo diferente. E assim, foi impactante e incrível. Assim, eu posso dizer que eu fui uma das impactadas. Porque eu saí, jovem é um turbilhão de pensamento, de emoção, e às vezes a gente não sabe quem a gente é. E ele falou aqui sobre jovens sendo usados para poder profetizar. E eu falei, caraca, a gente não sabia do nosso valor. Eu saí daquela palestra falando assim, caraca, eu sou filha. Pô, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então, assim, eu posso dizer que eu sou medrosa, né? Quem tá nos bastidores sabe, né? O Hernani, a Luane. E naquele dia eu falei assim, se eu sou filha de Deus e eu reconheço o meu valor em Cristo Jesus, eu tenho que lutar contra o medo, eu tenho que lutar porque, nossa, quantas joias preciosas a gente tem no campo, sabe? E essa questão de jovens sendo usados para poder falar com outros jovens, é a gente se dar a oportunidade para viver histórias que os nossos pais viveram, que os nossos tios viveram. Então, assim, tem sido muito abençoada na minha vida. E essa palestra em específico, eu saí, assim, impactada e tá me impactando até hoje. E interessante que você falou que nós somos uma joia preciosa. E, cara, a gente tem tantas pessoas boas no nosso campo, jovens, muito. Adolescentes, não só na parte de ministração, mas de louvor, palavra, de fazer nos bastidores. E às vezes a pessoa tem um pouco de medo. Jovem, da Ujadaus, tire seu medo, vamos lá. O nosso campo, o ministério precisa de você. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Não fique com vergonha.
Não se preocupe com nada. Faça a obra de Deus com excelência. E eu tenho certeza que você vai regozijar muito, muito mesmo. E o interessante também que nas viagens, essa foi a primeira viagem. Cara, pessoal, crente come, hein? Glória a Deus. Gente, vocês não têm noção. As congregações que nós fomos distantes. Na mesa. Na mesa, crente Nas raiz. congregações que nós fomos distantes, eles fizeram um banquete. Porque nas congregações mais próximas, todo mundo está próximo de casa e tudo. E nas congregações distantes, nós ficávamos o dia todo. Irmãos, o pessoal come. Acho que o povo dormiu amarrado, cara. Irmãos, o pessoal come, graças a Deus. Graças a Deus. E lá, voltando em Miguel Pereira, e foi engraçado, foi a parte da chuva. Vamos evangelizar, todo mundo empolgado. Meu irmão, no meio do caminho, um pé d'água. Todo mundo voltando, correndo com as bolinhas na mão. Eu vi. Voltando, Tudo molhado. mas foi muito bacana. E depois disso, de Miguel, voltamos. Foi muito bom, muita bênção, graças a Deus. A missionária Svetlana Nutt pregou. Foi uma benção top. Ela, caramba, trouxe uma palavra excepcional. Deus usou ela grandemente naquele lugar, poderosamente. E depois nós voltamos, todo mundo animado, aquela coisa toda. E fomos, se eu não me engano, fomos pro segundo culto, que foi nas Ameixeiras. Irmãos, eu fiquei apavorado. Por quê? Se o primeiro culto foi aquela bênção, aí eu falei, Senhor, será que agora todo mundo vai ficar pensando? A expectativa. A expectativa. E Deus me deu estratégia. Falou comigo. Que a presença dele é o mais importante. Ele trabalha do jeito que precisa naquele momento. Sim. E foi incrível. Nas Ameixeiras. Alô, Ameixeiras. A criação das Ameixeiras foi O o evangelista Rafael Cirino pregando. Que? Foi incrível, cara. Foi incrível. Não, foi E muito bom. tudo foi assim. Nas Ameixeiras também foi muito top. Os louvores. Os louvores. Nossa, ver a juventude, assim, a igreja toda de jovens. Nem eu acreditei. Eu olhei assim, não tô aqui na igreja, não. E assim, todo mundo junto lá. A gente não viu divisão. Sim. A gente não viu. Um é diferente do outro, mas todo mundo tava num propósito só. Cara. Assim, incrível. e Deus viu. Com certeza que Deus viu ali, ele recebeu e a gente recebeu. É muito. Foi muito, muito Todos bom. todos nós. Sim. É uma coisa que a gente tá. Você iniciou esse ponto e depois ela tocou no mesmo ponto. Sobre aquele receio, aquele temor, o medo mesmo que às vezes tenta nos parar. Isso é muito comum em nós e também nos jovens, ou seja, do adulto ao jovem a gente passa por isso. E em relação ao medo, me traz à memória Gideão. Gideão, quando Deus chama ele para poder guerrear contra os midianitas, ele fala, Senhor... Oh, meu Deus do céu. Eu Meu vim Deus aqui do só céu, pra ajudar e tô apanhando. Se é esse mistério mesmo que você tem comigo, dá um sinal, meu pai. Deixa molhado só a lã. Não, ele pede sinal 2 vezes a Deus. Ele pede confirmações a Deus. Ou seja, ele estava inseguro. Ele estava com medo daquela situação. Então é algo que a gente, mesmo diante os desafios que a gente tem que enfrentar, vamos com medo mesmo. Sim. Vamos com timidez, vamos com vergonha. Porque Deus, antes de... Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe de tudo, que a gente é tímido, que a gente tem vergonha. Mas ele viu capacidade em nós para realizar aquilo. Então, se ele nos chamou, a gente só crê nele, confia nele, que ele vai nos capacitar para a gente vencer esse desafio aí. E é o que eu sempre falo na diretoria, passo para a diretoria, vamos dar o primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo. Mas não temos equipamento, vamos dar o primeiro passo. Porque você dando o primeiro passo, você acaba perdendo um pouco daquele medo. Uhum. Foi a questão da mídia. Foi a questão da mídia. A mídia, cara. A mídia começamos na congregação de Marileia. O Hernani lembra. Quem não sabe, o Hernani tá aqui no bastidor. Fala, Hernani, tio Hernani. Esse é o cara. Hernani é uma benção. Obrigado, Hernani. E a gente chegou, falei, cara, Deus tocou no coração de criar mídia também para evangelizar através das redes sociais, que os jovens estão muito nas redes sociais.
E a gente chegou, falei, tá, vou chamar a galera. E comecei a chamar aquelas pessoas ali. Cara, mas como é que vai ser? Ah, não sei, vamos gravar. Vamos lá pra Marilé, congregação de Marilé, gravamos lá. Depois viemos pra Matriz. Gravamos com o pastor presidente, vou depois... Essa é clássica, essa é clássica. Aí a gente vai... Vamos até gravar com os pastores presidentes, tá? Pastor Zé Augusto, pastor Miquel, pastor Reginaldo, iremos gravar aqui com eles. E gravamos lá na sala do pastor e depois começamos a gravar dentro do templo. Aí que foi Cara, você tá falando com as pessoas assim, é tranquilo. Gente, ficar na frente da câmera é loucura. É Parece desafiador. Passa muita coisa Não, aqui. porque é uma loucura. A gente fica todo mundo... Cara, e eu errando. Aí chamamos a Mari. Marília, vai ser um negócio bem rápido, tranquilo. Ela, tá bom. Rapaz, ficamos quase o dia todo pra gravar. Confia. Lá você foi uma hora. Olha, foi a maior prova que eu já passei na minha vida. Gente, eu vi a Luana estressada como nunca foi naquele dia. Acho que todo mundo, olha. Mas assim, foi bênção. Foi bênção. E é o que eu falo pra vocês que querem fazer a mídia na sua congregação. Você que não é do nosso campo, mas talvez quer fazer alguma ajuda para sua igreja, para o seu ministério, dê o primeiro passo. Não fique com vergonha, não. Dê o primeiro passo, porque Deus honra. Deus honra. Nós começamos bem pequenininho. Hoje temos essa sala aqui, como eu falei no começo, graças a Deus e graças às orações dos irmãos e ajuda dos irmãos. Então, não fique com vergonha, não. Se você tem um celular, se você tem um telefone, alguma coisa que possa fazer sua live para falar da palavra do Senhor, faça. Não fique com vergonha, porque o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai ser honrado. E aí, pode falar, Mari. Não, e assim, você falou num tópico muito bom. Porque acaba ajudando, né, na sua vida secular. Porque você vai pra faculdade, você vai pra escola, você precisa falar. E você ajudando na igreja, te ajuda a desprender de muito medo, muita timidez. Sim. Você chega lá, o pessoal, nossa, onde você aprendeu a falar? Eu aprendi a falar na igreja. E, assim, acho que isso onde eu vejo, ouço muito minhas amigas cristãs. Elas chegam, onde você aprendeu a dar aula assim? Na salinha da igreja. Poxa, então, você trabalhar na mídia da igreja, já puxando sardinha para o Jadaus, glória a Deus, você vai ser abençoado, isso é uma certeza. Você é abençoado. Pessoal, aqui é tudo ao vivo, não repare se a gente sair da frente da câmera. Porque é a nossa primeira live assim nesse formato, então a gente vai ter alguns erros, não se preocupe, mas a gente está tentando passar aí o melhor para você. E se você quiser algum tema, tá? Algum tema específico para trazer alguns debatedores aqui, você fala, entre em contato conosco, de repente pode ser uma coisa que você se interesse. Poxa, queria saber sobre esse tema. E já para registrar, aqui no começo, próxima semana, meus irmãos, Pastor Misael, Presbítero Tiagão, Eita. tá? Avivamento. Glória a Os Deus. dois vão estar aqui. Vai dar bom. Então, você aí, fique ligado. Próxima segunda, se Deus quiser, os dois estarão aqui falando sobre avivamento. Então, não percam, tá? E foi muito bom sobre essa parte da mídia. Agregou muito. Tem que agradecer muito a Lívia, a Luana, Evelyn, Hernani principalmente, tá? Felipe, a Evelyn lá de Três Fontes. Evelyn, um abraço. Assim, se eu esquecer o nome, pessoal, tanta gente. Luiz Felipe, tem a Ana Luísa, qual é o nome da filha da Tereza? Beatriz, Rodrigo Guerra, nosso pregador. Ô, tá glória. Ô, glória. Então, esse pessoal, galera, se eu esquecer algum nome, pessoal, me perdoa. Mas, cara, são top. O pessoal que abraçou a causa, nos ajudando muito, tá? São bênção. Que Deus possa abençoar. E depois da mexeira, a gente foi para, Guarita, Júlio. Meu Deus do céu. Guarita, gente. E eu pensava assim, vou falar a verdade para os irmãos, eu falava, Senhor, como é que vai ser o próximo culto? De novo. Eu fico naquela dúvida. Naquela expectativa, né? Meu Eu Deus. fico naquela dúvida, porque
eu sempre falei isso, os diretores sabem disso, não tenho vergonha de falar. Eu falava, gente, não importa se vai encher de jovens ou não. Vamos pedir só a presença de Deus. Porque a presença de Deus ela cura, ela liberta, ela salva, ela faz tudo. Então, se tivesse 2 jovens ou 3 jovens, a gente ia adorar a Deus do mesmo jeito. E fomos para Guarita. Irmãos, na Guarita foi uma coisa, sei lá, foi surreal. Foi surreal. Foi surreal porque... Surreal. Surreal. Foi Vocês benção. entenderam, né? Surreal. Foi benção demais. A gente programou de terminar 9 horas. Não, era de 6 às 8. Era 20 para as 10. Caraca. A irmã Camila, filha do nosso pastor Reginaldo, pregando, cara, jovens aqui da nossa matriz sendo batizados no Espírito Santo, sabe? Foi uma coisa incrível, uma coisa mesmo sobrenatural. Sobrenatural. Agora ainda ficou pequeno. Estão falando nos comentários que agora ficou verdade. pequena, gente. Foi incrível, foi incrível. Por isso, jovens, adolescentes da primeira IADA, ou jovens e adolescentes de outras igrejas que não seja do nosso campo, esteja junto dos cultos da União de Jovens, não só da nossa igreja, da Ujadaus, mas da sua igreja, do seu campo, porque é muito importante. Quando você se junta com a união de jovens da sua igreja, Deus opera, Deus faz, porque ele está vendo a unidade. E a unidade, o presbítero Tiagão falou, é colocar o propósito acima de tudo. O quê? Deixar as diferenças de lado, deixar tudo ali de lado e se unir Em prol do reino. Em prol do reino. Ele falou uma coisa que é incrível. Mas eu sou alto demais, eu sou baixinho demais. Coloca tudo num só propósito, que o reino de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Então não se preocupe, tristeza. A gente tem um testemunho da nossa congregação de IP. Também ajuda muito, congregação de IP, Deus abençoe. Eles falaram que através de um culto, né, da festividade deles, a nossa congregação matriz foi lá na festividade, e ele viu ali a unidade, né, os jovens da Sim. matriz, a Mexeira também estava, e ele não queria sair do quarto, aquela coisa toda, ele estava um pouco depressivo, e através disso ele viu alguns jovens juntos, ele começou a se animar e começou a sair mais. Isso tudo é para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. É unidade. E é uma coisa também que muitas das vezes a gente chega no culto, a gente vê aquela glória toda, mas muitas das vezes a gente não vê os bastidores. A gente, no nosso grupo da diretoria, o Osés sempre convocando a diretoria, os coordenadores a estar se comprometendo em estar orando e jejuando. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O jejum e a oração são armas poderosas que a gente precisa usar. E a gente tem feito uso delas. Nós temos feito uso delas e a gente vê resultados assim como esse. Uma opressão muito grande oprimindo o jovem, e graças a Deus, quando ele entrou pelas portas lá, e Deus impactou ele de uma maneira tão grande que a gente tivemos com ele no retiro, né? Sim. Pô, muita gente boa. Pô, pra frente, jogamos bola, ganhamos toda lá. Ninguém ganhou a gente. Pô, moleque bom. Então a gente vê como é importante a gente fazer uso dessas armas, que é a oração e jejum. E você que não é da Assembleia de Deus, ou de repente não é cristão, não fique com medo da Assembleia de Deus, não, irmão. Pode vir pra Assembleia, que a Assembleia, viu? Hoje em dia pode jogar futebol. Tá liberado. Também não é campeonato, não é isso, né? A palavra de Deus em primeiro lugar. Sim. E quando a gente tem uma confraternização, hoje em dia podemos jogar bola, né? Porque a gente sabe que antigamente a Assembleia de Deus era muito... As pessoas tinham medo, mas hoje os jovens estão aí trabalhando. Venham com calma, venham com alegria. Pode chegar aí, Felipe, nosso teacher. Tá chegando aí também, vai participar aqui do nosso bate-papo. Então, e graças a Deus, nossa igreja, Assembleia de Deus aqui de Ausch, é uma bênção, tá?
Cara, é coisa incrível participar desse campo de auge. Felipe, chega mais, Felipe. Chega pra cá, rapaz. Sim, Aqui chegou, tudo ao chegou. vivo, não Chega tem esse mais. negócio, não. Fique com vergonha, não. Só porque chegou agora, tá com vergonha, pessoal. Nosso professor aí, Felipe, também participando aí. assim a todos. E aí também a gente ficou muito feliz na Guarita. Foi top, uma coisa inexplicável. E quando a gente começou a ter as viagens, também eu fiquei um pouco preocupado, porque a gente não conhecia as congregações distantes. Não conhecia. Então, veio próxima viagem. Meu Deus, que como Cabo vai Frio. ser? Jesus. Cara, falei, Senhor, como é que vai ser em Cabo Frio? Porque, né, a gente não tem uma intimidade, a gente tá chegando. Foi incrível. Glória a A Deus. palavra. Foi incrível. Aí você pensa, poxa, toda hora é incrível. Poxa, que isso? Gente, foi incrível. É verdade. Verdade. O Felipe foi em Cabo Frio, Júlio Cabo também Frio, foi eu só tive na palestra. na palestra. Isso. E aí, Felipe, como é que foi Cabo Frio, assim, o dia em si? Como é que foi a viagem? O que que você achou? Foi muito bom e uma coisa que me chamou a atenção lá, né? Que eu gostei muito porque, não sei se você já falou sobre isso, já tá rolando um tempinho, né? Eu acompanhei lá do trem. Pô, você ia falar que não, vim de carro, minha Ferrari, lá no trem. Eu recebo. Mercedes. Recebo. Mas uma coisa que me chamou a atenção em relação a Cabo Frio, que os jovens de lá, não me lembro o nome agora dela, uma jovem compartilhou a felicidade dela, uma jovem local, do pessoal aqui da sede principalmente, mas a união de jovens ir lá e visitar eles, né? Porque é uma congregação distante, então eles compartilharam a alegria. Então aquilo me chamou muita atenção, porque muitas das vezes a gente pensa, cada um tá na sua igreja e tá seguindo, às vezes tá tudo bem, mas as pessoas sentem falta um do outro. É. Né? A gente sente falta dos nossos irmãos de outras congregações. Então aquilo foi muito lindo que eu gostei, que eu vi lá. Ela é a Muito filha bom. do pastor Zélio. Ela é filha do pastor Zélio, pastor local lá da congregação de Samburá. Um abraço. Isso. Um abraço, congregação de Samburá. Esse é o nome dela. Cara, realmente foi. E mais uma jovem foi batizada no Espírito Santo lá. Sim. Foi top, top. Glória a E Deus. nesse dia, nessa congregação, aí que eu vi, galera, que nós comemos muito. Nesse dia. Foi Sinal do comida crente. toda hora. Foi É o comida sinal toda do hora. E eu pensava assim, não, a galera não vai aguentar comer, não. E quando eu tinha intervalo pra comer, a galera comia. O pessoal entregou Sem o jejum tempo lá, ruim. rapaz. Acho que eu fiz jejum. Misericórdia, rapaz. Mas eu tô com fome. Ô, rapaz, e o rango tava bom, hein? Tava Jeová. demais. E nesse dia Muito também, bom. enfatizando isso, a palestra do pastor Misael também. Cara, foi impactante também. Já sentimos a presença de Deus, a igreja já se entregando. Foi uma coisa incrível. E do lado mora uma irmã, que ela faz parte do nosso ministério também. A casa dela ao lado. E as irmãs foram orar lá na casa dela, ali do lado ali. E, rapaz, cada irmã que ela, vou lá participar da oração, não voltava mais. Eu falei, cara, se entrar, ele tem que ir com o sininho no, né? O negócio tava pegando lá e graças a Deus, O Deus mistério tava forte. Deus foi glorificado. E o culto também à noite, cara, foi incrível. Foi incrível. Pra quem não sabe, nesses dias de viagem, de caravana, a gente chega na parte da manhã na congregação, né? Que é a Miguel Pereira, Campos e Aquários, né? Que a gente foi no ano passado, no ano de 2022. E a gente chega na parte da manhã, toma um café, tem palestra. Teve palestra, depois evangelismo. E depois tem aquele intervalo de confraternização, de, né, conhecer uns aos outros lá. E depois o culto à noite. Mas você pode até pensar, caramba, tu fica o dia todo, eles foram. Passa voando. Nem parece que a gente tá o dia Verdade. todo lá, porque é tão intenso o mover de Deus, a alegria de estar lá. Quando nós fomos ver, já era 9 horas da noite, hora de vir embora. Então foi muito... Fala um pouco aí, Júlio, o que você achou de Cabo Frio? Então, de Cabo Frio eu cheguei a ficar lá só na parte da palestra, né? Na parte da palestra. Aí parte da palestra lá, ficamos a parte da palestra e logo almoçamos e depois viemos aí, embora. ó. Vai deixar peguei Não, aquele crente maná do Não céu. tem como esquecer o almoço de lá. Aleluia.
Pô, tava muito bom. Deus abençoe os irmãos de lá. A recepção muito bacana. O jovem de lá, pô, top. Foi. E foi muito bom, foi muito bom. E antes dessa viagem, tivemos a palestra aqui, com o pastor Misael aqui na nossa matriz, no setor Aus. E foi bacana que teve bastante apoio, né? Bastante congregações. As nossas congregações aqui do setor Aus vieram, foi muito top. Aí a Marília pode falar, ela participou aqui, né? Participei. Como é que foi a... Assim, os jovens lá na igreja, né, da Mexeiras, do povo aí, ó, chegou falando, né, cara, eu precisava saber disso, eu precisava ouvir. Sabe quando a gente tá carente de algo e a palavra de Deus, ela é completa, né? Sim. O pessoal saiu daqui, caraca, onde que eu tava? Aonde que eu tava que eu não percebi isso antes? Então, foi muito edificante, foi muito bom. Benção, benção. E depois... Quer falar? E também pôde lembrar um pouquinho, né, que eu comecei falando no começo da mensagem, o que eu achava da Ugedaus, né? E com essas palestras, a gente pôde lembrar um pouquinho de como funciona o corpo de Cristo, né? Que assim, muito jovem tem, de novo, eu tô no meu lugar de fala, tá? Eu entendo. A gente tem uns complexos, assim, que se botar no papel não dá. E aí a gente pensa assim, poxa, eu não sou importante. E no meio dos jovens aqui, nas palestras, nos cultos, a gente vê, caraca, eu sou importante, eu faço parte de um corpo. Se eu sair, pô, minha falta vai ser sentida ali. Sim. E foi o que eu tenho sentido, é o que eu tenho sentido, né? Nesses Uhum. encontros da Ugedaus, que a gente pode lembrar da unidade com mais prática, né? A gente tá falando assim, a gente é o corpo, a gente é unido. Não, a gente tá fazendo, tá agindo. Tá sendo muito E é o que abençoador. eu falo para os coordenadores, que, cara, eles são muito importantes. Eles são muito importantes. Quando alguma congregação falta em um dos cultos, a gente sente falta. Até os jovens falam, poxa, a Sim. congregação tal não veio, né? Porque, cara, para você ver que eles já estão se conhecendo. Sim. Uhum. Isso que é o intuito. E a gente, como nós falamos aqui, o nosso campo, graças a Deus, a gente tem qualidades, a gente tem potencial. Tem potencial. Falta lapidar algumas coisas e graças a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres com esse pensamento para dar oportunidade para os jovens e adolescentes. E não só os jovens e adolescentes, mas as irmãs de intercessão, cara. Elas Nossa, excelente. top. A irmã Deisa, Suelen, Shirley, Marilene. Cara, elas oram mesmo, estão sempre orando, pede elas estão ali jejuando, buscando mesmo. Isso é muito, muito importante para todos nós. E a diretoria, como eu falei, quantas vezes, Júlio, subir no monte? E a gente Porra, vai, a gente não é melhor do que ninguém, irmão. A gente não é melhor do que ninguém. A gente só tá fazendo o que é para fazer. E um amigo fala muito, uma palavra que eu acho muito interessante. O Renan. Vou falar o nome dele, que ele é muito gente boa. O Renan fala, cara, o evangelho é simples, cara. O evangelho é simples. Dificuldade vem, mas quando você faz o que tem que fazer, é simples. É simples. Então, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar. Ah, não sou de subir monte, não tem problema não, irmão. Fica tranquilo, a gente não tá criticando ninguém, não. Fica tranquilo. Eu vou fazer a minha parte, você faz a sua e o reino de Deus é glorificado. Sim. Isso que é o mais importante. E a união de jovens e adolescentes é isso. Aí, como é que tá sendo top, né? Vocês estão Sim. mais tranquilos agora, né? Poxa, Agora sim. Pessoal, vou falar a verdade, estavam tremendo de medo. olha O de Júlio, novo. o Júlio com essa cara de pastor aí, ele tava com medo. Ele... Ó a prova aí. Ai, meu Deus, tá gravado. Ficar na Quer me frente jogar da no fogo, câmera né? é bastante. Passa tudo aqui na Aí minha eu mente. falei pra ele, falei, Júlio, vai ser desse jeito ele. Pô, cara, mas como é que vai ser ao Vai vivo? ter ao vivo. Pô, dá nem pra ter um corte, pô. E assim, eu falei, não, galera, é o primeiro, tá sendo o primeiro. É pra gente fazer essa live mesmo, pra fazer um teste, pra vocês entenderem também. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por ter aceitado, mesmo Amém. na correria, mas como eu falei, tínhamos que dar o primeiro passo, e demos. Sim. E eu tenho certeza que vai vir passos maiores, o nome do Senhor vai ser glorificado certeza. através de todos nós. Eu acho, desculpa interromper, Pode eu acho falar. uma coisa muito interessante que quando eu tava assistindo a Marília falou Oh, meu sobre Deus. que apresentar, fazer parte da mídia e dar aula na escolinha, né? Isso te ajudou muito na sua vida pessoal Muito. e profissional também, né? Então eu me identifiquei muito quando você compartilhou isso, porque, enfim, quem me conhece, quem me conhecia antes, sabe que o Felipe de antes e o Felipe de hoje não é o mesmo. Mas hoje eu trabalho com educação e a igreja me ajudou muito a falar em público, a lidar com as pessoas, a trabalhar sob pressão, essas coisas.
Então, às vezes a gente trabalha na obra e pensa que não vai trazer É em nenhum vão. resultado. Ah, é só uma coisa aqui. Mas às vezes você está investindo. Às vezes não, você está investindo na sua vida como um todo. Não só na sua igreja local, mas aonde você pisar, o que você está fazendo no seu ministério, aquilo vai impactar na sua vida e nas pessoas ao seu redor. Então é muito importante a gente fazer parte do que Deus coloca nas nossas mãos e da obra que Deus nos chama, né, para nossa igreja local e também no nosso campo todo. Então, muito valorize o que Deus te deu. E quem não conhece, quem não sabe, irmãos, Deus fez milagres na vida desse homem aí. Aleluia. Glória. O homem era mudo, não falava Conta, nada. testemunho. É dois Chega. Felipe, são dois Felipe. Dois Felipe. Dois Felipe, O homem né? era mudo, gente. Pelo Eis amor que de tudo Deus. se perdoa. Ora, Quem não conhece, ele é professor de inglês. Graças a Deus, Deus tem abençoado a vida do Felipe. E ele já falava inglês um bom tempo. E eu falo inglês meio embromation. Essa é a realidade, pessoal. Chegou um Mas é missionário. demodé. Chegou um missionário lá na nossa congregação de Marilé, não tinha ninguém pra traduzir. Aí o Zé vai traduzir. Eu falei, misericórdia. Aí fui. Eu chamando ele, Felipe, velho, eu não. Esconde lá atrás. E eu falando um montão de coisa errada, ele me deixando. Deus me livre. Na época, Ele deixando eu falar as coisas erradas. Eu falei, meu Deus, Felipe, vou te matar, rapaz. E ele fomos pra Deixou Copa você do na Mundo. prova. deixei. Na Copa do Mundo lá no 2014. 2014, lá Maraca- no Ah, Quinta do Boa Vista. Quinta da Boa Vista. É. O Felipe lá, eu falei, Felipe, fala com esses homens aí, rapaz, pelo amor de Deus. Não tá me deixando no vento aqui, rapaz. Mas graças a Deus ele foi, né? Foi se soltando, Sim. foi tirando a vergonha. E Deus é tão bom que honrou. O Felipe viajou, pra quem não conhece, sabe da história dele. Depois ele vai dar um testemunho sobre Ô, meu isso. pai. Viajou, foi pra Rússia, foi pro... Fala os países aí que tu foi, Que Felipe. isso? Conta. Fui pra Rússia, a Armênia, Uzbequistão, Cazaquistão. Foi uma benção, glória a Deus. E o cara nem sabia que onde era Niterói. Levamos esse cara... É, Levamos esse cara a minha esposa foi ministrar em Maricá, se eu não me engano. foi. Ele passando, a gente passando aí. Que lugar é esse daqui? A Ponte Niterói? Tu Nunca saiu tinha de atravessado Aço, a ponte Rio-Niterói. Mas foi muito bacana, pessoal. Isso é pra gente. Pra vocês entenderem. É um papo jovem, né? A gente tá confraternizando, se alegrando e muito feliz disso tudo acontecendo. E vamos voltar aqui na União de Jovens e Adolescentes, ao Jadaus. Meus irmãos, depois de Cabo Frio, fomos para Campos. Campos também foi incrível. E assim, eu vou logo pro final. Conta. Porque o culto começou às 6 horas. Era 10 horas da noite, o irmão não queria terminar. Que Deus movendo, fazendo mover. O irmão falou, irmão, a gente mora em Alto, é longe pra caramba. Não, vambora. Não, Que é uma rapaz. benção. Cara, foi incrível. Foi uma coisa extraordinária. Pode compartilhar aí. muito bom, muito bom. Primeiro a receptividade, né? Pô, a receptividade do povo lá foi muito bacana. Pô, o líder jovem de lá, o Diácono Roberto, Cara, rapaz, ele compartilhou com a gente que a Ele é um filha dele fenômeno. fez 12 bolos. Eita. 12 bolos ela Meu fez. Crente. Pra poder receber a gente. Eu falei, meu Deus, ela ficou a madrugada toda fazendo bolo. Meu Deus. Ou seja, pô, tudo pra poder abençoar. Tava Muito. muito gostoso, muito gostoso. e eles com medo da comida não dar. Deus Sim. foi tão bom que tomamos café da manhã, almoçamos, café da tarde, teve janta e aquele. E, cara, muita comida. Foi assim, Glória a Deus Deus. honrou. O bom de fazer a obra é isso, né? Pô, tem um maná que a gente encontra aí, rapaz, Sim. que é benção. E lá foi benção. Graças a Deus, pô, o pessoal recebeu a gente muito bem lá. Pô, Deus fez um mover incrível lá também. Também começou E- na palestra, né, cara? Eu achei legal que a gente recebemos material para evangelizar lá, né? Aí eu recebi uma Bíblia. Eu falei, uma Bíblia só? Aí eu falei, "Bom, vamos lá. Aí fui. Pô, chegamos lá, foi aquela família que a gente encontramos lá. Sim. Aí elas ficaram meio acanhadas assim do meu lado e tal. Aí veio a filha dela também junto dela. Aí eu falei, já sei para que vai ser essa Bíblia. Eu entreguei para ela. Mais tarde ela teve no culto lá com a gente também. E essa família ela se rendeu a Cristo lá. Glória a Deus. Se entregaram a Cristo, foi bem bacana. E a presença de Deus também se fez muito, muito notória em nosso meio. A gente pudemos observar ali que a localidade
é uma localidade hostil. Sim. E no momento de evangelismo ali, um ambiente muito pesado. E pessoas do nosso grupo ali receberam a carga ali muito pesada. E quando chegou no culto, Deus ele jogou aquilo por terra e muitos testemunharam isso, que depois que a gente entramos na presença de Deus ali para cultuar, aquele peso que estava sobre ela caiu por terra. E foi muito gostoso, foi muito gostoso. Houve libertação. Então a gente vê, esse é o poder da unidade. Eclesiastes 4 vai dizer que ele vai dizer pra gente, vou até ler um pedaço aqui. Eclesiastes 4, do versículo 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, e o seu companheiro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, a gente, através da unidade, a gente chega ao destino, a gente chega ao propósito. Qual era o nosso propósito? Deus recebeu o nosso louvor, esse era o nosso propósito ali, a gente adorar a Deus, Deus recebeu o nosso louvor e manifestar a presença dele no nosso meio, manifestar o poder dele em nosso meio. E a gente tem contemplado isso, a gente vê libertação, a gente vê, como eu falei aqui anteriormente, jovens profetizando para outros jovens. A gente vê jovens sendo batizados com o Espírito Santo. A unidade tem esse poder de nos fazer chegar até o alvo, até o nosso objetivo. Isso está sendo muito bacana poder participar disso tudo. E sobre isso, alguns jovens que começaram a frequentar mais os cultos, né? Ir nos cultos, eles entenderam, assim, que a gente sempre falava, não é ir pensando, Deus vai operar. Não foi esse, o nosso objetivo não era esse. Nosso intuito não foi esse. Nosso intuito foi, vai para adorar. E alguns jovens foram, a maioria foram nesse intuito. Cara, e eles falaram, cara, foi incrível, porque eles só foram para adorar. Eles não ficavam pensando, o que eu vou receber? O que eu vou receber? Cara, e todos eles falam, cara, foi impactante, foi muito bom. Porque o intuito é esse. Quando você começa a adorar do seu coração, acho que foi em Campos, teve um jovem, assim, não vou falar o nome, mas ele se ajoelhou, ele chorava tanto, cara, chorava tanto lá em Campos, que o chão assim, ficou molhado, que ele chorava, ele, sabe, se derramava nos pés do Senhor. Então, isso que eu falo, jovens, participe dos cultos, da unidade, da União de Jovens e Adolescentes. Não fique preocupado do que vai acontecer, mas vá, ajuda, porque é muito bom, é muito gratificante. E também agradecer muito, também, cara, os músicos. Os caras tocam demais. Os caras tocam, sabe, assim, o intuito deles é adorar. E quando eu chamei eles, eu falei, Deus tocou no coração de montar esse grupo de louvor. Foi top. Os caras aceitaram, tem uns compromissos, às vezes nem todos dão para ir, né, nas viagens, mas os que foram, pô, os caras brincaram, sabe, eles tocando, que sente a presença de Deus, os caras tocando, isso é muito bom, isso foi muito bom mesmo para dar continuidade na União dos Jovens e Adolescentes. E fora os ônibus, né, também foi muito bom, o motorista Paulo, que tá sempre indo, mandar um abraço para ele. Paulo, pô, gente fina, gente boa, toda a vida, tranquilão. Gente fina, cara, muito top. Ele tá sempre junto nessas viagens. Então é muito gratificante. Quer falar alguma coisa, Felipe? Não, vocês estão falando de Campos, eu lembrei que eu não estive nessa. Ah, não foi? Campos, não, mas teve uma coisa assim, nós somos pentecostais, irmão. Mas esse eu tenho que falar. Glória. Rapaz, tô vendo o Júlio, Diácono Júlio lá na porta, no culto. Eu falei, Júlio, tá meio... Parecia que ele tava triste, mas ele tava tão ligado que eu falei, Júlio, fica do lado desse jovem aqui, que o jovem tava chorando. Aí o Júlio ficou do lado do jovem. Eu não olhei mais o Júlio passou na minha frente, ele tava meio sério. Quando eu olho pro Júlio, o Júlio tava marchando. Ele e o jovem marchando, eu falei, ô, glória. Foi muito interessante. Foi muito interessante
Foi assim, ele conectou com aquele jovem ali, sabe? O fogo... Deus, O aham. fogo pegou. Rapaz, é incrível, é incrível. E depois de Campos, nós tivemos o culto aqui na Matriz. Foi o nosso... foi o culto na Matriz. Não foi o primeiro, que teve um antes. Também foi muito top. Aqui na Matriz foi uma coisa bacana. Tivemos muitos, assim... ajuda das congregações também. Mexeira, Inconfidência, Benedita, Marileia, IP, Carlos Sampaio. Cara, foi muito maneiro aquele culto. Acho que foi no mês de junho ou julho, se eu não me engano. Foi na época do frio. Foi muito maneiro. Foi muito maneiro, impactante também. E depois veio Marileia também. Fizemos na nossa congregação de Marileia. Também foi, assim, incrível. E só não tivemos uma congregação no mês de agosto, por causa das festividades. Sim. Aí não pudemos, cancelamos para estar atendendo as congregações. Depois também foi o Luiz de Lemos. Luiz de Lemos também foi incrível. Agora, pessoal, eu já tô correndo aqui, porque se a gente for falar das bênçãos... Até amanhã. aqui, cara. Porque cada culto foi diferente. Cada culto foi diferente. A palavra, os pregadores. Luiz de Lemos foi o nosso irmão Wagner, marido da Camila. Incrível, foi top lá. Na Marileia foi aquele irmão, O Alexandre. o Nossa, Alexandre, foi muito bom. rapaz. Muito. O homem tava no dendê, mano, na gente lá. E na Matriz foi o nosso pastor Lerci, lá de Queimados também. Não é do nosso campo, mas, cara, trouxe uma palavra incrível. Muito Foi top. Muito bom. E depois, Três Fontes, foi o pastor Misael. O pastor Misael também pregou lá em Três Fontes, também Três Fontes. Cara, o pessoal de Três Fontes, um abraço. Luiz de Lemos recebeu a gente. Cara, todas as congregações, Marileia, receberam a gente, assim, com todo carinho, os pastores. Agradecer os pastores, os coordenadores, os jovens da cada congregação, top. Recebeu toda a diretoria. E depois o culto geral. Cara, o culto geral aqui foi muito legal, porque cada congregação teve a sua oportunidade. E eu lembro de uma especial. Foi uma especial pra mim. Foi a congregação de Carlos Sampaio, cara. Cara, eles cantaram, foi uma coisa assim, sabe? Deu muito bom, porque eles foram na simplicidade. Todos que estavam, todas as congregações. Mas assim, a gente sabe da dificuldade da congregação de Carlos Sampaio. Então, foi incrível eles cantando. Pô, chorei muito, senti muita presença de Deus. Foi muito lindo eles cantando. E depois teve o Sítio. O Sítio, quem não foi, perdeu, galera. Verdade. Quem não foi, o Retiro. Deu mole, deu Que mole. horas? Irmãos, chegamos no Sítio na sexta-feira, 9 horas da noite. A rapaziada jogou bola até 1 hora da manhã. Eu pensando que eles não iriam jogar, eles jogaram até 1 hora da manhã. Vai da glória. Aí eu pensei, eles vão ficar cansados no sábado. Eles não vão. 4h30 já estavam acordados. 4h30 já estavam acordados, querendo jogar bola. E jogaram o dia todo. Mas teve o nosso momento também com o Senhor. O espiritual também foi incrível no retiro. Foi incrível. Foi muito bom. Deus bradou forte, falando com muitos jovens. Congregação de Samburá, Cabo Frio, veio também. Foi muito bacana. Eles podem, o Júlio, o Felipe pode acrescentar. Marília não foi. Eu não fui. Poxa. Ai, que tristeza. Gente, não sofram por não ter ido no lugar, tá? No próximo vão. Não percam oportunidades. Júlio, Real. pode falar. E aí, Júlio, o que você acha do retiro? Então, foi muito bom. Como o Moisés falou, a gente já chegamos lá já no ritmo. Já chegamos lá jogando bola. No outro dia, meu irmão, amanheci quebrado. Um tempão sem jogar bola, rapaz. Rapaz, esses moleque novinhos, rapaz, tomando bola direto, rapaz. Rapaz, a gente jogamos 5 partidas direto e a gente não perdemos. Aí, parado um tempão. Chegou no outro dia, meu irmão, o baixinho tava quebrado. Interessante. Mas foi Pessoal, muito bom. Tem o nosso diácono André. O cara pensa que é jogador. Tem uma bola na barriga dele e pensa que é jogador. Jogando caro. Meu amigo, o homem queria ganhar tudo.
queria ganhar tudo, ele não queria perder, não. O pior é que a gente ganhou, pô. O pior é que a gente ganhou. O Felipe chegou lá um pouco atrasado, né? Cheguei Chegou no do sábado, trabalho, né? cheguei no sábado. Chegou no sábado, pra você ver, teve um jovem lá que deixamos ele ir nesse dia, né? Alguns amigos pediram, deixamos ele ir. E lá no retiro ele aceitou a Jesus. Ele tava assim, ele estava vindo, tá? Pra ser mais exato, ele estava vindo pra nossa igreja, estava com um tempo aqui na nossa igreja, mas não tinha se decidido, né? Tava vindo e tudo, mas lá ele aceitou Jesus e tá aí hoje, uma bênção. Isso é muito bom, cara. Sim. Isso é muito bom, essa união de jovens e adolescentes. Eu acho muito legal porque ali foi um momento de lazer e aí isso aumenta muito o amor fraterno um com o outro, né? Aumenta a amizade. Eu lembro que na época muita gente trocou Instagram um com o outro, Isso. WhatsApp. E isso é bom porque cria contatos, né? Cria Você contatos. cria, e é muito importante o crente ele criar contatos para até a prova de Deus. Então foi muito bom a amizade que a gente teve ali no sítio. E Marília, o que você pensa, assim, o que você acha que pode agregar para o 2023 a União de Jovens e Adolescentes? Olha, eu acho que deve continuar, né? Porque é uma obra perseverando, né? E vocês falando aqui, eu só consigo lembrar da igreja primitiva, Atos 2, que eles perseveravam, unânimes, estavam juntos, teve salvação de alma, teve pessoas juntas, sabe? A galera louvando, brincando, em comunhão. Sim. Então, acho que, para ver que a gente não tá fugindo, se a gente identificou com a igreja de Atos ali, que é a nossa base, então tá no caminho certo. Acho que, para agregar, os jovens, né? Entenderem, entrarem no mesmo propósito, porque você vê que não é uma brincadeira, vocês não estão brincando, a gente não tá aqui, contando história. O Felipe tava lá no trem, viu o testemunho aqui falando, chegou e contou também, não é brincadeira, sabe? Então, você que tá ouvindo, né, não pensar, pô, não vou não, pô, vai ser chatão, tá perdendo. Tá perdendo. Igual eu perdi, não perca. Então, assim, só juntar, só vem. Vem com medo, que aqui o medo sai. Amém, graças a Deus. E você, Júlio, o que tu acha, assim, que pro ano de 2023, a União de Jovens e Adolescentes? O que você acha do 2023, do Jovens e Adolescentes? Pode ser agregar ou pode melhorar mais ainda para o reino de Deus expandir através das nossas vidas? Então, o meu ponto de vista é preservar a unidade, porque a unidade ela atrai a presença de Deus. A Bíblia fala em Salmo 133 que com bom e com suave eco os irmãos vivam em união. Isso é como o óleo que descia da cabeça de Arão. Ou seja, quando a gente lembra de óleo, a gente lembra o quê? De unção. Unção, a gente recebe poder para poder desenvolver algo na obra de Deus. Ou seja, olha como é que isso é importante. Isso atrai a presença de Deus. Sim. E é como o monte Hermon, que desce o orvalho sobre as campinas, vegetações que traz. E Deus, ele libera a bênção e a vida para sempre, diz Salmo 133. Ou seja, atrai a presença de Deus, gera vida, gera bênçãos à unidade. Então é algo que a gente precisa conservar isso, preservar. E em relação aos projetos, eu gosto muito de estar sempre pedindo a Deus estratégia, Sim. direção. Porque muitas das vezes a gente vê uma estratégia que deu certo com uma pessoa, só que aquilo não quer dizer que aquela estratégia vai dar certo com você. Exatamente. Então é importante a gente estar sempre pedindo a Deus direção, estratégia, buscando conhecimento que Deus ele confirma de N maneiras. Verdade. Eu vou dar um exemplo aqui. Recente agora eu estava para poder orando a Deus, pedindo a Deus uma resposta, um tema para a campanha lá na igreja lá. E não estava fluindo. Falei, meu Deus, está se aproximando o prazo que eu dei para o pastor e não está fluindo nada. Jesus, me ajuda. E eu orando. Aí Deus queimou no meu coração a palavra obediência. Eu falei, Senhor, é obediência, mas qual é a palavra, qual o tema que eu vou botar relacionado à obediência? Me dá uma confirmação se é isso mesmo e tal. E Deus foi confirmando. Aí Deus confirmou através de um debate na melodia. Aí eu falei, Senhor, confirma de novo. Então, igual o Gideão, confirma de novo, Senhor. De novo. Aí daqui a pouco o pastor Ricardo traz uma mensagem sobre o quê?
Obediência. Fui levar um passageiro no Uber, aí começou a cair a chuva. Rapaz, daqui eu levantei os vidros, daqui a pouco a criança falou assim pra mãe dela: Mamãe, hoje eu obedeci. Eu falei, meu Deus do céu, já sei, o mistério é esse mesmo, Senhor. Aí foi aonde eu peguei, fui buscar, fui pesquisar sobre esse tema, aí foi onde a gente chegamos à conclusão. Amém. Obedecer ao Evangelho. Amém. É o tema da nossa campanha. Ou seja, eu acredito muito nessa visão. Júlio falando, quase eu me aceitei Jesus de novo. Não é? Rapaz, Poxa. pastor, Aleluia. rapaz, eu falei, não tem jeito. Chamado pastor. Quer Falei. jogar no vento de qualquer jeito. Ora, Fala aí, ora. Felipe, qual o seu, assim, o que você acha para 2023? O que o Jadaus pode fazer mais e qual o seu pensamento, né, sobre o Jadaus no 2023? Eu acho que um tema que tem se falado muito é sobre avivamento, né? Eu vi que vocês vão ter 2 monstros pra cá, no bom Eita. sentido da palavra. Assistam. Dois bravos, Dois dois bravos. bravos que vão falar sobre isso. Mas eu acho que se esse assunto está sendo falado muito, é porque Deus realmente quer fazer alguma coisa nas nossas igrejas, no Brasil. E uma coisa sobre o avivamento, né, que, tipo assim, a gente viu muito aquela questão que teve lá na universidade, dos jovens lá que fez 140 horas de culto, né? E muitos jovens falam, poxa, eu quero aquilo também e tudo. Mas o Deus que operou lá é o Deus que também opera aqui, sabe? Sim. Então, o que fez aquilo acontecer? Foram as pessoas, que o Deus é o mesmo. Então, eu oro muito para que... O meu desejo é isso, né? Que os jovens daqui também tenham essa visão de avivamento. E que o importante do avivamento não é o que Deus faz no culto, mas é como que você vai viver a vida depois disso. Sim, perfeito. Então, eu acho que a minha visão que eu desejo muito para o Jadaus é a mudança de vida, no estilo de vida dos jovens. Não só na questão da unidade, mas como eles vão viver a partir disso. E muitos jovens, né, falam sobre, porque, poxa, na igreja tal é muito bom, tem muitos Sim. jovens. No nosso campo tem muitos jovens. Sim. Então não tem que esperar, né? Se nós se unirmos, você vai falar, caramba, na minha igreja tem muito jovem também. Entendeu? Continuar essa unidade e eu sempre falo, eles fazem parte da diretoria, o Felipe e o Júlio, eu sempre falo isso, vamos fazer a nossa parte. Deus está nos honrando. Deus está nos honrando porque está sendo muito gratificante, cara. Gente, está sendo muito gratificante. Coordenadores, está sendo muito gratificante. Glória a Deus. Jovens, está sendo muito gratificante. As lutas vêm, mas está sendo muito gratificante. Sim. E uma coisa simples, de repente você que está em casa, ou vindo do trabalho, ou em algum local, falar novamente sobre essa sala. Uma coisa simples, mas é gratificante você ver o que a gente não tinha e temos agora. E é gratificante tu ver aqui câmeras, computadores, ver o nosso irmão Hernani ali mexendo ali no som, no computador, ter uma mesa de som. Cara, é incrível. É incrível. É a dedicação de todos que estão ligados diretamente e indiretamente, porque quantas pessoas estão orando pela juventude? Quantas pessoas? E uma coisa que eu sempre falo, deixo aqui registrado, que é muito fácil falar, os jovens de hoje em dia não querem nada. É muito fácil falar isso. Só que a pessoa se esquece. Os jovens dessa geração não querem nada. O líder dessa geração somos nós. Sim. O líder dessa geração somos nós. Se você fala que os jovens não querem nada, alguma coisa você está falhando. Mas você está falando isso por coordenador. Não estou falando para coordenador, para todos nós. Todos nós temos que dar exemplo para essa geração. Para nós refletirmos nossas atitudes, né? Todos nós, não estou falando de coordenador, não estou falando de líder, todos, né? Porque é muito bom a gente escutar que, como foi falado aqui da Almádica, né? Almádica, né? Era bom. E eu não tenho vergonha de falar. As coisas boas eu copio mesmo. Para a obra do Senhor não tem esse negócio. Então, eu copio mesmo, não tem conversa. Vamos levar para nossa igreja, isso é coisa boa. Sim. Mas como o Júlio falou, de repente não pode ser da mesma formato, da mesma maneira, mas eu tenho certeza que estamos tentando. E se for da vontade de Deus, aquilo dali vai prosperar. Como é o Café da Unidade, que ainda não participou. O Café da Unidade nós pegamos copiamos da Unidade Rio.
que é um projeto que tem os pastores e líderes de jovens do Rio de Janeiro. O Júlio Muito participou. Cara, coisa incrível. Coisa incrível. Tu chega nas igrejas, fomos na Atitude da Barra, o Júlio foi ali na primeira Batista de Queimados, Os né? Queimados. E assim, não tenham vergonha de copiar coisa boa pro reino de Deus, tá? Não tenham vergonha. Nós trouxemos para cá, ano passado foi só para os coordenadores, e esse ano abrimos para os jovens. A Marília foi no último. Foi benção. Foi benção, galera. É benção. A gente está tentando e vocês podem vir. Vem chegando, vem vindo. Não se preocupe. Chega de manhã, chega à noite. Faz a tua parte. Adore a Deus. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. E quero agradecer a todos vocês, tá? Porque a gente teve nosso primeiro pré-congresso na liderança, na direção da Ujadaus. E foi na congregação de Marileia também. Cara, foi muito maneiro. Porque é incrível, porque Deus dá a direção e às vezes eu vejo que Deus quer para fazer e busco, peço a direção a Deus. Vocês acreditam que até louvores do ano passado, esse é um testemunho que eu vou dar. Já falei para algumas pessoas. Louvores, eu falava, Senhor, qual louvor? E a gente tem o regente, mas quando Deus dá a direção para o líder, primeiro ele tem que mostrar como é que é. Ele tem que mostrar. E eu mostrando, ó, pessoal, esses louvores. Não deixava os regentes escolher os louvores, porque Deus estava me dando os louvores. Irmãos, até na minha caminhada, eu falava, Senhor, qual o louvor para o próximo culto? Qual o louvor para o próximo culto? Senhor, eu não tô escutando, não tô vendo qual louvor. Irmãos, na caminhada passava um carro tocando louvor. Senhor, obrigado. E batia igual uma flecha assim no meu coração esse louvor. E às vezes até a pessoa da diretoria falava assim, é esse louvor mesmo? Eu falei, não, é esse louvor. Aí ficava meio assim, porque era um louvor, de repente, assim, um pouco lento demais, ou quando chegava no culto, cara, era uma coisa incrível. Chegava, pá. Então eu falava, Senhor, muito obrigado. Porque não sou eu, irmão. Eu não estou falando de mim, que o Zé é o melhor. Não é isso. É você se colocar da forma que tem que se colocar. Como? Senhor, eis-me aqui, é um instrumento. Uhum. É um instrumento. E algumas vezes, alguns dos diretores falavam, poxa, Zé, vamos colocar esse louvor. Batia no coração. Poxa, também, bacana esse louvor. Porque eu pedi a direção. Não era, vamos lá, galera. Não, eu pedia, Senhor, qual louvor? Qual o pregador? A gente tinha, em 6 meses, a gente já tinha todos os pregadores já agendado, tudo organizado, não teve nada em cima da hora, foi tudo organizado, planejamento. Um ano atrás a gente se planejando, então é muito gratificante, é muito e ver o resultado, o que Deus faz no nosso campo e vai fazer muito mais. E voltando, né, pro pré-congresso, o que vocês acharam do pré-congresso na Marileia? Fala aí, Marinha. Não, vamos. Deixa o Felipe. Ele chegou. Já Chegou pode agora. falar, pode falar. Poxa, eu tava Eu falo acostumado. muito, velho. Pode falar. Não, pra mim foi excelente, assim. Eu sempre um tema muito atual, um tema jovial, né? E eu acho que nenhum jovem saiu dali, sabe? Não sei, acho que nenhum jovem saiu dali com frustração em relação ao pré-congresso, porque acho que todos eles foram impactados em relação ao pré-congresso. Então, eu gostei porque foi uma experiência nova, né? Não sei se todos já tiveram algo do tipo, que geralmente era só culto, essas coisas. Uhum. Culto é uma benção, claro. Mas naquele formato, eu acho que ninguém vai querer algo diferente. Acho que agora as pessoas falam pré-congresso ou congresso, o pessoal vai sempre esperar agora um bate-papo para depois o culto. Ninguém vai querer só o culto agora. Então aí acho que o Zé tem uma missão aí difícil agora de sempre trazer pessoas aí para E aí? Então, foi muito bom também. Pastor Ereci, o nome dele? Então, a linguagem com que ele explanou o conhecimento dele ali foi muito bacana, bem acessível à realidade dos jovens. O presbítero Tiago também foi bem preciso na sua fala. E os jovens externaram ali as perguntas a qual que eles fizeram. Rapaz, surpreendeu muita gente que estava ali observando ele. Eles entenderam o conteúdo e a pergunta deles também bem inteligente, bem
legal, assuntos ali que estimulou. Foi bem bacana, gostei muito. E você, Maria? O que você achou do... Bom, pra mim foi espetacular, né? Foi muito bom. Tem uma frase que o pastor Alessi, né? Ele falou assim: não é normal o jovem, novo, ficar quietinho, tímido. Claro, tem gente que é mais introvertida, eu também sou. Mas não é normal esse desânimo. E assim, me fez olhar pra dentro de mim. Eu falei: caraca, o que que tá acontecendo? Vamos conversar, Espírito Santo? Tipo assim, vamos ter um tete a tete? Vamos resolver essa situação? Porque, assim, faz muita diferença, né? E eu vi impacto, né? Vou falar que se o Vandinho e o Hudson estiver ouvindo, eu comecei a ver uma galerinha se reunindo junto com a Daniela. Mas, assim, o que que tá acontecendo? Que isso não acontecia antes? Tipo assim, foi fruto daquela interação no café, sabe? Então, foi impactante. E tá vendo, a gente tá vendo fruto, tô vendo fruto. Né? E vamos ter o próximo, tá? Pré-congresso, Setor Nova Iguaçu. Todos estão convidados. Vai ser no dia 29 de abril, na nossa congregação de Santa Rita. Então, o pessoal de Luz de Lemos, Guarita, Três Corações, Jacutinga e Santa Rita, é claro. Nós, Luz de Lemos, aguardamos todos vocês lá. E o setor Austin, tá? Se vocês quiserem também participar, vai ser bem-vindo, vai ser benção, porque isso é conexão. A gente espera muito de estar todos conectados. Meus irmãos, hoje foi uma live, né, de teste também, para saber como é que ficaria. Quero agradecer a todos a participação aí. Não vamos se prolongar, né, externar. Queria agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Agradecer a Deus pela vida da nossa presidência, pastor José Augusto Nunes, que, como eu falei, está sempre nos apoiando. Trouxemos eles aqui, pastor José Augusto, pastor Miquel, pastor Reginaldo. E tudo isso, irmãos, está debaixo da bênção dos pastores. Isso é muito importante. Estão cientes de tudo que está acontecendo no nosso campo. Os pastores que estão apoiando o Jadaus, muito obrigado. Os coordenadores, jovens, todos vocês. Que Deus abençoe, tá? Não vamos parar por aqui. A gente vai ter mais eventos e que Deus te abençoe, que você participe dos cultos, das palestras, dos eventos da União de Jovens e Adolescentes, porque isso tudo é para todos nós, é para o nosso campo. E se você que não tem nenhuma congregação, nenhuma igreja, você não é cristão, você quiser nos visitar aqui na nossa matriz, os nossos cultos terça e quinta às 19 horas, tá? E domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18h30 no domingo, tá? Tem os cultos. E nas nossas congregações, todas as quartas-feiras às 19 horas, sexta-feira às 19 horas e domingo, algumas são 18 horas, algumas 18h30 e outras 19 horas. Então, vá numa igreja mais próxima, se você quiser. Deus tocou no seu coração aí. Vá lá, porque não é o homem que convence, mas sim o Espírito Santo. Nós estamos sendo instrumento de falar do amor de Deus e a alegria de servir a Deus, tá? É o mais importante, porque muitas pessoas pensam que ser cristão é uma coisa que não pode brincar, uma coisa robótica. Então, vocês estão vendo cristão ainda assemblear, né? Que joga bola e tudo. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, tá? O nosso endereço aqui... Ô, Hernani, gente, eu sou da matriz aqui, cheguei há pouco tempo. Não sou endereço de cor, não. Pera aí. Avenida Felipe Salomão, 835, tá? Austin, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, América do Sul, América Latina, abaixo da linha do Equador. Então, pessoal, é abaixo da linha do Equador, né? É isso mesmo, isso mesmo. Então, pessoal, quero agradecer, quero passar aqui as considerações finais de cada um, começando com o Felipe. Chegou um pouco atrasado, mas obrigado, Felipe, por ter vindo do trabalho e estar participando. Só tenho a agradecer, a participar aqui e tudo. Fiquei feliz porque hoje foi o primeiro dia, né, do podcast, vai vir bastante. Daqui a pouco vocês vão ver também os cortes, né? Vai ter os cortes da Ojadaus, né? Então eu acho isso muito legal, porque geralmente a gente consome tanto conteúdo online
E às vezes é difícil achar coisas cristãs, né? Então tem tanta besteira, não sei se eu posso usar essa palavra, tanto lixo online, né? Mas Deus está operando e trazendo coisas saudáveis para nós. Então, consuma conteúdos cristãos, né? Consuma conteúdos da Aljadauxa, siga lá o Instagram, tudo. E é bênção. E digam sim para o que Deus tem para a vida de vocês. Amém? Júlio, suas considerações finais. Então, é a primeira vez que eu participo de uma live, né? Quando o Diácono Oséias, ele me fez esse convite, eu fiquei meio apreensivo, falei, meu Deus, e agora? Mas foi algo que eu gostei muito, foi um bate-papo aqui bem bacana, agradeço pela oportunidade de poder estar compartilhando aí a experiência que nós tivemos aí na Aljadauxa e que venha a próxima. Deus abençoe a cada um dos coordenadores, dos jovens e vamos firme aí 2023 para cima. Pastor Júlio. Guarda isso aí, né? Vá da glória. Hoje é dia 6, né? 6 de março de 2023. Ó, daqui a um tempo. E também para relembrar, né? Depois de amanhã, comemorado aí, celebrado, né? O Dia Internacional da Mulher. E quero parabenizar todas as mulheres do nosso Brasil, do mundo, mulheres guerreiras, essas mulheres que estão cristãs, outras que não são cristãs, mas estão batalhando aí para o seu pão de cada dia, mulheres que são mães solteiras, né? Então, quero parabenizar todas vocês, guerreiras, que sem vocês a gente não consegue viver. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, tá? Então, passar essa oportunidade para nossa jovem Marília. Então, concordância, né, com os meus amigos aqui de mesa. Valeu, bonita. Não. Bem crente em concordância com a palavra. Só gratidão mesmo, porque tá no meu caderno ali, eu escrevi uma meta para hoje, para esse ano, e era assim, eu preciso me expressar melhor. E aí tá dando resposta hoje, né? Eu tô conseguindo falar. E assim, dê a oportunidade para que o Senhor te cure através da obra do Senhor, sabe? No trabalho, assim, a gente vindo. Ninguém sabe o que a gente passa no dia a dia, mas quando a gente chega aqui, chega na obra do Senhor, as coisas andam. Então, dê oportunidade esse ano, tá bom, gente? É isso. E também, assim, pessoal, agradecer a todos vocês. Mais uma vez, falar da nossa sala, nosso estúdio. É humilde, não tem muita luxúria, mas através desse estúdio aqui, nós temos certeza que o nome do Senhor será glorificado. E muitos lugares vai escutar, vai ouvir a palavra de Deus através desse estúdio, das redes sociais de cada um. E coordenadores e coordenadoras, não se preocupem, vão ser convidados para estar aqui, tá? Não só... Vamos pro fogo também, não é só a gente não. Ao vivo, né? Vamos convidar... Sem corte. Sem corte. Senão não vale não. Vamos convidar vocês para estarem aqui. E mais uma vez a gente vai fazer a arte, ainda não fizemos, mas no próximo segunda-feira, se Deus quiser, se Deus assim permitir, se Jesus não voltar e não houver nenhum empecilho, presbítero Tiago, pastor Misael, estará falando sobre avivamento, tá? Aproveitando também a nossa revista, quem não sabe, a nossa revista bíblica está falando sobre avivamento, e a gente vai pegar alguns tópicos, né? E falar um pouco sobre avivamento, e se Deus quiser, vai ser uma benção. Chegou a mulher mais bonita desse mundo aí, minha esposa. Deus te abençoe, meu amor. Uma ajudadora, me ajuda muito, muito. O povo fala que a gente é 220, não sei porquê, cara. Não sei porquê. Quando a gente quer fazer a obra, fala que a gente é 220. Fica tranquilo. Cada um, tá? É 442. 420 cada um. Porque a gente tem que falar a realidade. A gente, às vezes, cara, Deus dá uma coisa pra gente fazer, a gente não consegue ficar aguardando muito. A gente já fez. Tipo, parece até o Shrek, né? Não, era o cavalinho. Já chegou. Então a gente é assim, pessoal, porque a obra de Deus a gente sabe que tem pressa, a gente quer movimentar. E olha que eu tô com 40, tô com cara de 18, né? Tô com 40 anos já. Mas minha esposa tá falando sinal pra me terminar, fazendo assim, ó. Acabou! Mas calma, não é assim não.
Pessoal, então, mais uma vez, quero agradecer. Muito obrigado. Essa live, como eu falei, é para descontrair mesmo, tá? A gente vai tentar sempre fazer uma live assim, descontraída. Pode ser que para alguns, de repente, alguns não gostem desse modo. A gente entende, a gente não vai conseguir agradar a todos, mas a gente vamos tentar fazer sempre assim, porque a gente não quer ninguém carrancudo aqui, né? E outra coisa, a gente tem que demonstrar a alegria que está no Senhor, de estar servindo ao Senhor. E a gente não a gente conversa sobre outras coisas também, conversamos, brincamos, se divertimos. Quem nos conhece, Júlio, Felipe, a Marília, sabe que a gente está sempre brincando, sempre sorrindo e o cristão tem que ser assim. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Deus abençoe, que Deus possa prosperar e vocês possam estar presentes nos cultos da União de Jovens, nos cultos das irmãs, dos varões, do ministério, da nossa IEADA. E também, se você não é do nosso campo, da nossa IEADA, na sua igreja, ajude sua igreja. Porque o pastor, o coordenador, ele precisa muito da sua ajuda. Então, que Deus abençoe. Renane, quer falar alguma coisa, meu mídia? Uma coisa. Quer falar alguma coisa, missionária Silvetlana? Vem cá, falar alguma coisa. Quer me fazer famosa? Ó. Vem cá, senta aqui. A paz do Senhor para todos. Boa noite. Eu só queria agradecer a participação de todos, né? Participação desse povo legal que está aqui na mesa, que sempre está junto, ajudando, e isso a gente vê que podemos contribuir na vida deles, e eles estão contribuindo em nossas vidas. E estamos trabalhando como jovens mais ou menos 2 anos. Eu vou dizer para vocês que eu não queria, não. Não queria, porque essa coisa é pessoal muito chata. Gente, trabalhar como adolescente. Nós temos uma adolescente em casa. Imagina 20, 30 adolescentes como Daniela, como nossa filha. Eu falava, não vou aguentar, não. Eu não vou aguentar. Não, esse não é para mim. Agora eu nem sei o que fazer sem eles. Agora a gente tem uma conexão, um amor. Parece que nós temos um montão de filhos. E é muito legal, é muito legal. E eu tô me sentindo jovem ainda. Pegou referência. Então, a gente vai. E muito obrigada a todos que ainda do nosso campo não está se unindo com essa juventude. Conecta-se. Vamos se conectar, vamos fazer relacionamentos espirituais. Vamos também se juntar para adorar junto, que apareceu até casal, né? Porque Deus falou para nós, para gente, une esse povo, que eu quero unir até os casais. No segundo culto na Micheira apareceu um, olhou pra outra e tá um mano namorando, tá querendo casar já. Gente, foi Mistério. no segundo culto da Ujadaus. Eu falei, Jesus, mas assim logo no segundo culto. Vamos se conectar, meu povo, vamos casar, vamos se unir. Oi? Jovens têm que estar com jovens. Jovens têm que estar com jovens, não adianta. Então, muito obrigada para todos. E vamos estar juntos, continuando até Deus permitir, dando glória junto, né? Em nome de Jesus, amém. Agradeço a diretoria Carla também. Então, nós da diretoria, né, da UJA Austin, não pensa também, porque esse culto é da diretoria da UJA Austin que faz. Não. Eu vou estar sincera para vocês. A gente paga bom preço. E Deus fala verdadeiramente o que temos que fazer para poder se unir junto com vocês. E isso não é para nós, isso é para todos nós. Nós estamos cumprindo missão. Não sabemos por quanto tempo vamos estar nessa missão, mas temos que fazer enquanto há tempo. A gente tem que fazer isso com excelência. A gente está tentando. Muito obrigada para toda a diretoria. Muito obrigada para cada um dos coordenadores que está se esforçando, que está ajudando um ao outro, cuidando desses jovens, de adolescentes. E vamos que vamos. Sabemos que tem falhas? Sim, temos, sempre. Nós somos humanos. Mas a gente está tentando melhorar dia após dia. Precisamos de vocês, para vocês chegar e nos ajudar também, né? Então, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado, meu povo. Muito obrigada. Pastores todos. Só agradecer mesmo. Vocês querem aproveitar a oportunidade para me orar, né? Oh, meu pai. Ô, meu pai. Chegando na boa.
Vocês querem falar mais alguma coisa? Então, tranquilo. Não? Tá. E aí? Ficaram com medo, né? Ouvir, né? Aquela Oxe, tremenda. se tivesse gravado Agora vocês aqui, são famosos, agora todo mundo vai dizer assim, vai falar, esse Júlio Brazal é tocha, viu? Sabe por quê? Eu vou terminar, peraí, vou falar. Porque o Felipe, no pré-congresso, ele ele se sentiu tanto que ele não conseguia nem levantar daquela Jeová cadeira. da glória. Porque ele pensou que ele é famoso, já é. Estopou Eu o falei peito, pra ele já... Ô, Felipe. Tava tão macia, cara, tão confortável. Eu falei, Felipe, cara, você não esquece, vai fazer alguma coisa, vai lá receber os pastores. Ele não, ele se sentiu. Tô aqui como pastor também. Sentou até onde a gente separou as cadeiras pro ministério, sentou do ladinho. Misericórdia, francamente, encheu o Passou batido não, Felipe. Mas é benção, é isso aí, isso que é o Jadaustin, é muito legal. Vamos orar, gente, vamos orar. Deus Santo Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pelos momentos que passamos aqui neste lugar, consegui participar dessa live abençoada. E Deus, abençoa cada um, Senhor, que está presente aqui, que está ouvindo, cada um que faz parte da Ujadaustia. Em nome de Jesus, abençoa a nossa IADA, abençoa nossos pastores, Senhor. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, continua falando conosco, Deus, através do seu Espírito, e para nós podermos continuar e seguir mais e mais conforme a tua vontade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, Bye, tchau. bye.